Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, estamos começando mais um vídeo para o canal. Vamos fazer uma oração pela revelação da palavra. Fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pela vida, te agradeço, Senhor, pelo dom, Senhor, que o Senhor nos permite viver mais um dia. Obrigado por esse dia, nos alegramos nesse dia que chamamos hoje. Obrigado pelo alimento, pela casa, pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia. Te entregamos nossos problemas. Te entregamos, Senhor, nossas ansiedades. Te entregamos nossos medos. Te entregamos, Senhor, tudo que não vem de Ti, Senhor. Porque precisamos, Senhor, ter a fé e a confiança que o Senhor está cuidando das nossas vidas, está cuidando de tudo. Que esse dia, meu Pai, possa ser um dia de bênçãos na vida de cada pessoa que vem assistir esse vídeo, que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa curar, salvar, libertar, que o Senhor possa trazer a paz que excede o entendimento, Senhor, na vida dessas pessoas. Que o intuito desse canal é levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Se uma pessoa assistir esse vídeo e a Tua palavra tocar no coração dela, o objetivo deste canal já foi concluído, Senhor. Assim eu te peço, nos dá a revelação da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fica conosco. Que o abrir e fechar da minha boca, dos meus lábios, seja o Senhor falando. Seja o Teu Santo Espírito dando revelação da palavra, Senhor, e não eu. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, só um minutinho. A palavra que eu venho falar para o coração de vocês hoje, o título da mensagem é Livres do Legalismo por meio de Cristo. Livre de sistemas, sistema do mundo, sistema religioso, que também existe o sistema religioso. Então, livres do legalismo, livre desse sistema do mundo, que até no nosso meio já existe um sistema também, muitas vezes, um sistema religioso, dogmas, legalismo, doutrinas de homens. E a palavra se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. E o tema da mensagem é livres do legalismo, dos dogmas, do sistema, por meio de Jesus Cristo. Esse é o tema da palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus e Senhor, aqui o Senhor com S maiúsculo. Toda vida que a Bíblia se refere a Senhor com S maiúsculo, está se referindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então aquelas pessoas que dizem aí, muitas vezes, que Jesus, ele não é Deus, porque a Bíblia diz que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se fez o quê? Homem. Se fez o quê? Carne. Se fez, ele não é. Ele é Deus. E ele veio a essa terra como homem, Então toda vida que se refere a Jesus está relacionado a S maiúsculo, Senhor, Então, todas as coisas foram feitas por ele. E para ele são todas as coisas, Então toda vida que a Bíblia se refere a Senhor com S minúsculo, está falando a senhores desta terra. Mas Jesus não é dessa terra. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E assim, toda vida que receberam a Cristo, o Senhor de vocês, continue a viver nele. Se você recebeu a Cristo, viva nele. Não tem como você dizer que recebeu a Cristo e você não viver nele. Só vive em Cristo aquele que nasceu de novo. Aquele que morreu a velha criatura e nasceu a nova em Cristo Jesus. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui firmados na fé, como foram ensinados, firmados, que fala de firmeza, de decisão. Meus irmãos? Muitas pessoas
abrem a boca, vão lá na frente de um altar dizer que receberam a Jesus, mas verdadeiramente não decidiram, ânimo dobre, né? São pessoas de ânimo dobre, que ainda não decidiu no seu coração verdadeiramente servir a Cristo. O que é servir a Cristo, meus irmãos? A Bíblia diz, se já ressuscitastes com Cristo, o teu pensamento não é mais aqui na terra, é no céu, é do alto, da onde está assentado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a pessoa decide firmemente no seu coração abandonar a velha vida, servir a Cristo, o que é servir a Cristo? É ir na igreja no dia de quarta, no dia de domingo? Não. É ir no templo? Não. Até porque Cristo não mora no templo, Cristo mora dentro de você. É a sua vida diária, você mostrar que Cristo vive em você. É verdadeiramente você tomar uma decisão, você se posicionar, você sair de cima do muro, porque a Bíblia diz, você de ânimo dobre, purificai os vossos corações, seu coração ainda não está puro. Você de ânimo dobre, não pense que vai receber alguma coisa de Cristo, que uma hora o seu pé está dentro da igreja, uma hora o seu coração está em Cristo, outra hora o seu coração está no mundo. Uma hora você pensa nas coisas do céu, uma hora você pensa e vive no Espírito, outra hora você está na carne. Meus irmãos, não convém que seja assim, você tem que se posicionar. Aquele que está em cima do muro é de Satanás. Ele já tomou a decisão dele. Se ele está em cima do muro é porque ele não se decidiu por Cristo. Então quem está em cima do muro também está do lado do diabo. Aquele que verdadeiramente não decidiu por Cristo, não tomou a decisão firmemente, porque que está dizendo, você tem que se posicionar firmemente, firmado nesta fé, que te leva a viver e andar numa vida no Espírito. E aqui continuando no versículo 8, diz assim, tenha cuidado, aqui ele está nos alertando, né? Tenha cuidado, aqui na carta de Colossenses, aqui que o apóstolo Paulo falou, e não deixe que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, fundamentadas em tradições humanas, elementares desde o mundo, e não estejam firmadas em Cristo. Meus irmãos, hoje só o que existe é filosofias enganosas, religiões vãs. A minha Bíblia diz que não é todo caminho que leva a Deus, não. Você quer se religar a Deus, o significado da palavra religião no original é religare. No original grego é religare, que significa religar novamente a Deus, se unir novamente a Deus. E a Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo, Filho. Só através de Jesus Cristo você consegue se religar novamente a Deus. Porque desde Adão o homem está desligado de Deus. Desde a queda de Adão, o homem ele se desligou totalmente de Deus. E através do segundo Adão, Jesus ele veio para religar o homem a Deus. Então a verdadeira religião é Jesus Cristo, é o único caminho que leva ao Pai, é o único caminho que leva de volta para Deus. Então não se deixe enganar com filosofias, religiões vãs deste mundo. Não se deixe enganar com dogmas, com doutrinas de homens. Quer conhecer a verdade? Quer se religar novamente a Deus? Prossiga em conhecer e crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa palavra. Aleluia. E aqui diz que nele tem toda a plenitude da divindade. Nele habita em Cristo, corporealmente, toda a plenitude. Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus Cristo habita essa plenitude. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os três trabalham juntos. Então, toda religião que não fala de Jesus, que não tem Jesus, o Espírito Santo de Deus, para convencer o homem do pecado, não tem religião aí. Como que dizem que outras religiões vai religar o homem a Deus se lá não fala de Jesus? Se a pessoa não tem um novo nascimento, se a pessoa, o único que pode transformar a nossa vida é o Espírito Santo, e ele trabalha junto com Jesus Cristo. Porque quando você recebe a Jesus, na mesma hora você recebe também o Espírito Santo.
você recebe Deus Pai, os três trabalham juntos. Então, como que você vai dizer que a sua religião te leva a Cristo se vocês não abrem essa palavra e não falam a verdade? Se vocês praticam outros dogmas, outras doutrinas, se vocês servem a outros deuses, não tem como, meu irmão. Não tem como servir a Deus e servir também a outros deuses. Só existe um único Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Só através dele a salvação. E aqui diz, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser enganados em deixar ninguém que nos escravize com filosofias vãs. O que são essas filosofias vãs? Aqui diz, ó, são fundamentos elementares, baseados em tradições humanas. O homem inventa. Adventista do sétimo dia, quem foi que inventou essa religião? Ellen White. Os mormons, né? A igreja dos mormons, quem foi que inventou? Joseph Smith, né? A igreja dos santos dos últimos dias, né? Dogmas, religiões inventadas por homens que não levam verdadeiramente a verdade, que é Cristo, né? Testemunha de Jeová, né? Todos eles, budismo, todo tipo de religião que existe hoje no mundo aí, mas que nenhuma leva a Cristo, né? Religiões que idolatram imagens, religiões que idolatram pessoas que passaram por essa terra. Como que você vai ser levado a Deus desta maneira? Porque só tem um caminho, que é a palavra de Jesus Cristo. E as outras religiões, muitas outras dizem que usam essa mesma Bíblia, né? Mas não, porque senão eles conheceriam a verdade, né? Estão enganados por filosofias de homens, por filosofias vãs, por dogmas, por doutrinas de homem, e eles estão sendo enganados e escravizados. Ó, aqui diz, ó, cuidado para que eles não vos escravizem com essas filosofias vãs. A pessoa está escravizada no engano. A pessoa está escravizada e para ela aquilo é o certo e acabou. Ela está escravizada num sistema religioso. Hoje nós temos um sistema religioso para prender as pessoas. E eu não estou também tirando aqui a igreja evangélica não, meus irmãos. Há muita coisa errada também nas igrejas evangélicas, muitas vezes, usando essa mesma palavra até que diz a verdade para enganar as pessoas, para usurpar as pessoas, para prender as pessoas na religiosidade, inventando dogmas. Se você não usar, a mulher não usar o saião, o homem não usar uma calça, não passar o dia de calça até dentro de casa, isso aí é escravidão. Eles estão escravizando você. A minha Bíblia não fala a respeito dessas coisas, dogmas, doutrinas de homens. A minha Bíblia fala de um Senhor, que ele veio a essa terra, que ele era Deus, que ele se fez homem, e ele veio e passou por tudo que o homem passou, ele sofreu tudo, ele veio sofrer na pele, ele se fez humano, né? E ele entregou, ele não merecia, mas ele entregou a sua própria vida para te salvar, para me salvar. Não existe outro caminho além desse, que é Jesus. O único homem que veio a essa terra e sofreu o que sofreu, e venceu Satanás, e venceu o pecado, e venceu as suas inclinações, porque ele veio como homem. Se você disser que Jesus não podia ser tentado, então você não lê Bíblia, porque a Bíblia diz que ele foi tentado. E todo aquele que é tentado é porque ele poderia cair em um certo tipo de concupiscência, de tentação. Então, Jesus, ele venceu a tentação, né? Ele se fez humano, ele não veio a essa terra, ele é Deus, mas ele veio a essa terra, ele se esvaziou, ele tirou a divindade, ele também se esvaziou, ele soube o que é ter vontades carnais, vontades humanas, mas ele não caiu, e em tudo ele não pecou. Então só através deste homem a salvação, porque o que traz a morte, o que traz o inferno, o pecado. Quando você morre no pecado, você é condenado. Então Jesus veio para vencer o que te levaria para a condenação eterna. Me fale outro homem, me fale se Joseph Smith veio a essa terra e venceu todo o pecado. E me fale se lá no caixão dele está lá, os restos mortais dele está lá. Está lá ainda no caixão dele, ele não ressuscitou. Os criadores de todas as religiões, de sistemas vãs,
sistemas aí, dogmas deste mundo aqui, ó, todas as religiões, os criadores dessas religiões morreram e não ressuscitaram, ainda está lá os restos mortais deles. Mas você vai lá em Jerusalém, na tumba que Jesus morreu, e você vai ver lá escrito lá em hebraico: oh, glória ao nome de Jesus. Ele não está mais aqui, pois já ressuscitou. Não tem restos mortais lá, porque verdadeiramente só ele ressuscitou, só ele venceu. E se você só é verdadeiramente religado ao Pai, a Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Não se deixe ser enganado, meus irmãos. Só há uma religião, só há um Deus, só há um Senhor. Tudo que passar disso, o apóstolo Paulo disse: se vier vocês, outra pessoa, outro irmão, e pregar outro evangelho, seja considerado anátema. Ou pregar outro evangelho que não seja esse aqui, ó, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja considerado anátema, maldito. Seja considerado maldito. Tudo que não leva a Jesus, tudo que não vem dentro dessa palavra aqui, ó. Tudo que fala para você, vá procurar dentro dessa palavra. Se não estiver aqui, seja considerado anátema, porque esse aqui é o verdadeiro evangelho. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui diz que nele habita 100% a plenitude da divindade de Deus. Só nele. Aleluia. Só nele, meus irmãos. E aqui diz: por estarem nele, que é o cabeça da igreja, e tem todo o poder e autoridade. Todo o poder está em Jesus Cristo, meus irmãos. Só ele tem poder de te libertar dos vícios. Só ele tem poder de curar essa doença que está no teu corpo. Oh, glória. Tá arrepiando aqui, Jesus. Aravassuriande calamandarabacé. Takamanda kamanda calavassuriande caixa. Anamanto calamandoria sai. Repatakamanto camante. Recamachala mandaravassuriande calamandarabassuria. Manto calamandar. Só ele tem poder de fazer teu casamento. Alavassurianda. De fazer o teu esposo um novo homem, de fazer a tua esposa uma nova mulher. Só ele tem poder de ressuscitar os teus sonhos. Só ele tem poder de salvar a tua alma do inferno. Ramanto cai, chamandarabacé. Aleluia. Aleluia. E aqui diz, meus irmãos, estou sentindo forte aqui a presença de Deus. Só ele tem poder de levantar a tua empresa que está quebrada. Só ele tem poder de te dar a tua saúde novamente. Só ele tem poder de restaurar teu casamento. Só ele tem poder de salvar a tua alma do inferno, que é o mais importante. Só ele tem o poder de te dar a vida eterna, meus irmãos. Nele está todo o poder, aqui está dizendo, em toda a plenitude. Fora dele não tem nada, não há nada. Aleluia. E nele também, aleluia, não como uma circuncisão feita por mãos de homens, mas com circuncisão feita por Cristo, ao despojar do corpo da carne. Aqui está falando que a verdadeira circuncisão, meus irmãos, está no coração. Quando você volta o seu coração novamente para Jesus, 100% para Deus, essa é a verdadeira circuncisão. É quando o homem abandona os seus desejos carnais, quando o homem abandona as suas vontades, quando o homem perde a sua vida para fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. É você abandonar tudo que for preciso para seguir a Jesus Cristo. E aqui diz, ó, porque vocês foram sepultados com Ele, e foram no batismo, e foram ressuscitados mediante a fé no poder que ressuscitou Ele dentre os mortos. Aleluia. Quando você recebe a Cristo e crê que Ele morreu por você e que Ele ressuscitou no terceiro dia, você recebe o poder, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Quando você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você crê também que Ele tem poder
para te ressuscitar. Se você morrer e for para dentro de um caixão, no dia do arrebatamento, da mesma forma que Deus, o Pai, autorizou o seu Filho ressuscitar ao terceiro dia, na hora que Jesus ele vier no arrebatamento, na hora que o Senhor der a ordem de comando, vá, meu filho, pegar a minha igreja, na hora que ele vir nos ares, a Bíblia diz que os túmulos, lá dos túmulos se levantarão, os túmulos serão abertos, todos os túmulos daqueles que morreram em Cristo, lá os seus restos mortais, o seu espírito virá e vai se encontrar com o seu corpo, e lá vai começar o processo ali de restauração, e todas as suas veias, o seu sangue, os seus ossos vão começar a se juntar, a se ligar novamente, da mesma forma, Rabande Calavassurianda, Repantou Comoduce Alamante Calamanduria Séria, Arai te cais, amanto calamandaraia. Quando Jesus for ressuscitar Lázaro, já estava no quarto dia. Eu estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. Já não tinha mais nada, só os restos mortais, só a podridão. E Jesus falou: Lázaro, oramande caixou, aquele que está na sua boca o poder da vida, o poder da morte. E ele falou: saia para fora. E lá foi se religando novamente todas as juntas, as medulas, as células, o sangue, os ossos, foi tudo voltando ao seu lugar, pelo poder da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o poder da vida e da morte está na boca dele. E no terceiro dia, quando Deus ele deu a ordem de comando, que também ali já estava indo para o estado de putrefação a partir do terceiro dia, e ele ressuscitou o seu filho também, e ele saiu daquele túmulo, e você vai hoje lá em Israel, no túmulo de Jesus, está dizendo lá, ele não está mais aqui, pois vive, já ressuscitou. Da mesma forma, meu irmão, quando o seu corpo estiver dentro daquele caixão, recamandarava séria, não é o seu fim, porque aquele que tem poder da vida e da morte, eu nunca ouvi dizer que Joseph Smith tinha poder da vida e da morte na sua boca, eu nunca vi dizer que Buda, eu nunca vi dizer que o Ellen White, eu nunca ouvi dizer que o Papa, eu nunca ouvi dizer que esses religiosos têm o poder da vida e da morte na sua boca, mas o meu Jesus, se você receber ele e entregar a sua vida na mão dele hoje e receber o Espírito Santo, naquele grande dia, ele vai dar ordem. Deus Pai dá ordem, meu filho, vai buscar a igreja. Jesus vem nos ares e ele dá ordem de comando que todos os túmulos daqueles que morreram em Cristo vão se levantar dali e vão subir aos céus, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com ele. O único que te promete vida eterna é Jesus. O único que te promete ressuscitar o teu corpo se você estiver dentro do caixão é Jesus. O único que te promete reinar na terra 1000 anos com ele é Jesus. O único que promete o próprio Deus descer do céu com a cidade santa adornada, e ali você está para sempre com ele, é o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória, aleluia. E aqui diz no versículo 14, meus irmãos, para a gente encerrar. Forte, meus irmãos. Aleluia. Aqui no 14 diz assim, para a gente encerrar. E ele cancelou. Olha aqui, ó. Olha se algum religioso desse aí, alguma religião desse que fez isso. Não, Jesus cancelou. E ele cancelou, através do seu sacrifício, a escrita de dívida. Que consistia em ordenâncias. No que era contrário, ele a removeu, pregando-o na cruz e despojando os poderes, alamanduria séria, e as autoridades, e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Alavassúria. A morte queria matar Jesus na cruz. A morte, quando os soldados romanos estavam pregando Jesus na cruz, a morte foi até Jesus
para tirar a sua vida. Jesus pregado na cruz com os braços abertos, ele olhou para a cara da morte e falou: ninguém tira a minha vida. Por que ninguém tira a vida de Jesus? Porque nele não habita pecado, ele nunca pecou. Desde a eternidade, quando ele veio à terra, ele nunca pecou. Então a morte não tinha poder para matar Jesus, porque a morte só tem poder para matar aquele que vive pecando, que anda no pecado, aquele que tem pecado. Jesus não tinha pecado. Então quando a morte veio para matar Jesus, ela encontrou um ser santo, nele não havia dano, não havia pecado. Ele veio a essa terra, só fez o bem, e mesmo assim foi perseguido, foi zombado e foi crucificado. Mas ele venceu aquilo que tem poder para tirar a tua vida e a minha vida. E só através dele você pode ter a vida eterna. E que dizer que fizeram ele de espetáculo público. Hoje pode zombar de você. Hoje o ímpio pode dizer: cadê teu Jesus que não veio ainda? Não, eu vou servir meus deuses aqui mesmo. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu vou... né? Alá, mandarava séria. Ramanto, cara. Hoje pode zombar da tua fé, meu irmão. Hoje só você pode ser crente da sua família. Alá, mandará séria. Mas naquele grande dia, vão ver que você entrou pela porta estreita, que muitos não querem essa porta, porque apertado é o caminho que leva à salvação, né? Por isso que são poucos. Jesus falou: são poucos que vão entrar por ela. Aleluia. E aqui diz aqui, ó: portanto, não permite que ninguém julgue vocês. Alá mandarai a séria. Abadaravassurianda. Porque vocês foram perdoados em Cristo. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aramandarai a séria. Aramandecalamandaravassúria. Não deixe Satanás te culpar, te acusar dos teus pecados, dizer que para você não tem jeito. Venha do jeito que você está hoje a Cristo. Receba a vida, porque só nele tem a plenitude da vida. Não em religião, não em dogmas, não em doutrinas de homens, não em filosofias vãs, enganosas, mas verdadeiramente em Cristo, porque o meu Cristo, o meu Senhor, não é religião. Ele não é e nunca foi religião. A Bíblia diz que quem matou Jesus foram os religiosos da época, os fariseus, romanos. Eles mataram Jesus. Alá mandarai a séria, de calá mandará basúria. Jesus, ele comia com pecadores, ele andava com pecadores para salvar a vida daqueles pecadores. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Se você se acha um doente, se você se acha um miserável, um pecador, o iníquo, para Jesus você tem valor. Para Jesus você tem valor, porque quando aquele fariseu veio bater no peito de Jesus, eu jejuo 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro 3 vezes, eu faço isso, se vangloriando, aí veio o pecador: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pobre, miserável, pecador. Para Jesus, aquele que disse que era miserável, pecador, tinha mais valor do que aquele fariseu, que vivia se gabando de santidade, que vivia se gabando das suas obras. Recamanto calamandaraia. Para Jesus, você tem mais valor do que esse fariseu, do que esse hipócrita religioso, que fica apontando o dedo na tua cara, que fica colocando fardos em você, que neles mesmo consegue suportar. São hipócritas. Jesus falou deles, Jesus discutia mais com eles. São sepulcros caiados, por fora estão lindos, mas por dentro estão podres. Mas para Jesus, você que se acha que não tem mais jeito, você que está pensando em tirar a sua vida, você acha que não consegue mais mudar, porque sempre você tentou pelas suas forças, sempre você achou que por você mesmo você conseguiria mudar, você conseguiria se libertar desses vícios, você achou que por você mesmo você conseguiria se libertar do cigarro, da bebida, da droga, da pornografia, da prostituição, dos jogos. Você
Você achou que poderia se libertar dessa pessoa irada que você é, desse seu temperamento, mas não, nunca você vai conseguir se não for através do Espírito Santo de Deus, porque só Ele tem poder de transformar a mente do homem, só Ele tem poder de transformar o coração do homem, porque Jesus não é religião, Jesus é a vida. Quando a Bíblia diz que Jesus é a vida, é porque quando o Espírito Santo de Deus entra dentro do homem, Ele dá vida a tudo que está morto, Ele dá uma nova vida, Ele dá um novo coração, uma nova mente, acontece uma metanoia, uma transformação total na vida do homem. Ele não falava mais como falava antes, ele não se irava mais como ira antes, ele mede as palavras, Deus dá sabedoria, Deus, ele transforma os hábitos, ele transforma a mente. Então só através do Espírito Santo você pode ser convencido, você pode mudar a tua vida, os teus hábitos, e você pode se tornar uma nova criatura. E como você recebe o Espírito Santo, meu irmão? Quando você recebe a Jesus. A Bíblia diz: se confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e se você confessar que Ele é o seu único e suficiente Salvador, você recebe na hora o Espírito Santo. Quando você confessa com a boca e aceita, quando você recebe no coração, quando você acredita no coração e confessa com a boca, você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo, e a partir daí Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Não pense que para você ir para a igreja, para você receber a Jesus, você tem que estar limpo. Não, você vai até Ele sujo mesmo, do jeito que você está, e o Espírito Santo vai te limpando. A água, aquela água que Ele prometeu, que Ele disse que daria para a mulher samaritana, aquela água lá, que é a água que jorra para a vida, Ele vai te dar essa água para beber, e nunca mais você vai ter sede, nunca mais você vai ter sede das coisas do mundo, nunca mais você vai ter sede nos seus vícios, nunca mais você vai procurar viver a velha vida, porque essa água que Ele vai te dar hoje, é uma água que ela vai jorrar para a vida eterna, é uma água que você não vai sentir mais sede, você não vai sentir mais falta de nada, nada mais nesse mundo vai te saciar, a não ser essa água que você está sendo convidado a beber hoje, através do Espírito Santo, através do único que tem poder para salvar a tua vida, do único que tem poder para curar os teus traumas, do único que tem poder para te libertar dos vícios, do único que tem poder para te dar um novo emocional, do único que tem poder para te dar uma nova mente, do único que tem poder para te dar ousadia, porque quando você recebe o Espírito Santo, você recebe ousadia, você recebe poder, você recebe força de Deus. Todos os homens que eu vi da Bíblia, todos os guerreiros, todos os reis, eles receberam força do Espírito Santo, ousadia. Davi, ele não conseguiria nunca matar Golias se ele não tivesse a ousadia do Espírito Santo. Ele nunca conseguiria rasgar um leão na mão se ele não tivesse a ousadia do Espírito Santo. Então, meu irmão, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe fé, você recebe força e você recebe ousadia. Ousadia. Manda camando, camanda lavassuri, anda re camanda sai. Meus irmãos, receba essa vida hoje, receba Jesus. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas, sejam trono, principados, potestades, seres do mundo invisíveis, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nele subsiste toda a divindade, nele subsiste toda a força, todo o poder, toda a plenitude. Aleluia! E aqui diz que foi cancelada a sua escrita de dívida. A partir do momento que você recebe a Jesus, a partir do momento que você abandona a velha vida, a partir do momento que você considera tudo perca por conta do Evangelho, por causa de Cristo, a partir do momento que você perde a sua vida para Cristo viver em você, a sua dívida é cancelada, a sua escrita de dívida é cancelada. Você não deve mais nada, você está em Cristo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais na carne, mas vivem no Espírito. Ou seja, você tem que receber a Jesus e tem que andar no Espírito. A partir daí, se você permanecer nesta vida, se você andar no Espírito, se você permanecer nele até a sua morte,
você vai ter a sua vida eterna através de Jesus Cristo. Mas você tem que perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá bom, meus irmãos? Então, resumindo aqui a mensagem para a gente encerrar, que já tem mais de meia hora de mensagem. Primeiro tópico. Seja livre do legalismo, do sistema religioso e do sistema deste mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, não se conformeis com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, através do Evangelho de Cristo. Então não deixe o sistema do mundo e o sistema religioso te enganar, porque é um sistema vão, enganoso, filosofias vãs. Receba verdadeiramente a Cristo, que é a verdadeira religião. Só através dele nós nos religamos a Deus. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, tudo subsiste nele, tudo está nele. Tudo que está fora de Cristo não te leva novamente a Deus, né? E o último e terceiro tópico, não permitam que essas religiões, não permitam que o mundo, que o sistema te escravize. Viva em Cristo, porque só Ele tem o poder para te libertar. A Bíblia diz, se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só através de Jesus Cristo você pode ser liberto de vícios, você pode ser liberto desse sistema religioso, você pode ser curado, você pode verdadeiramente, através de Cristo, receber essa libertação. Você não vai mais ser escravo do sistema. Você vai receber e você vai viver a plenitude de Cristo na sua vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos? Então essa foi a mensagem de hoje. Espero que meus irmãos tenham gostado, espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no coração de cada um. Estou até meio rouco aqui, sem voz, mas glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração pela palavra, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Te agradeço, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Que o Senhor possa ter falado com cada um que vai assistir esse vídeo aqui agora. Que o Senhor possa tocar no coração deles e entender que o Senhor não é religião, o Senhor não é dogma, o Senhor não é doutrina. Quem mais o Senhor discutia era com os religiosos da época. O Senhor é a vida. No Senhor está toda a plenitude. No Senhor está a água, que quando a gente bebe essa água que o Senhor ofereceu para a mulher samaritana, sacia toda a nossa sede. Que nada mais tem importância a não ser viver na Tua presença. Que nada neste mundo tire o foco, tire o alvo que é o Senhor. Como o apóstolo Paulo falou, siga firmemente para o alvo que é Cristo, não deixando-vos enganar por filosofias vãs, por dogmas humanos, por doutrinas de homens, e que eles possam entender e receber essa verdadeira vida que é o Senhor, porque só através do Senhor a salvação, porque o Senhor foi o único que venceu o pecado, e o pecado gera morte. Então o Senhor teve que descer do mais alto e sublime céu, do seu trono, porque no Senhor subsiste todas as coisas, toda a divindade. O Senhor teve que se fazer humano como a gente, carne, teve que vir vencer o pecado nesta terra, porque através de nós ninguém conseguiria vencer o pecado. Se não fosse o Senhor, estávamos condenados eternamente para o inferno. Então que as pessoas possam entender que só através de Ti há a salvação e a vida eterna, meu Senhor, aleluia, só através de Ti, Pai, que elas possam Te receber hoje, para que o Senhor possa libertar, curar, salvar e dar vida eterna para cada uma dessas pessoas, meu Pai. Se eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Ficando por aqui, a paz do Senhor Jesus.